Legalização. Senhores, boa tarde. A gente se inicia aqui numa breve discussão, que o professor Alex colocou a questão acerca das controvérsias, principalmente acerca da possibilidade de conciliação, a questão da mediação, tentando o novo CPC, entre outras coisas. Quando eu entro no negócio jurídico processual, o próprio nome já traz uma problemática. Se a gente for verificar o CPC no artigo 190 e no artigo 191, também trazendo à voga o 139, inciso 6, vai falar de uma flexibilização dos procedimentos e automaticamente vai nos alertar acerca de uma possibilidade de autocomposição. Mas quando o 190 fala em autocomposição, e aí nós vamos falar em negócios jurídicos processuais, a gente tem que fazer um alento acerca desse título. Por quê? O próprio Fambier traz como negócios jurídicos processuais, mas o Humberto Teodoro Júnior, nas primeiras linhas, traz como cláusula geral de negócios jurídicos processuais, tudo na ideia de dizer que a gente pode negociar os procedimentos, ou seja, negociar o processo de uma forma contemporânea. Qual é o grande problema disso? Dizem que isso é uma inovação. Se pararmos para analisar, vamos utilizar do que se trata, qual é a essência dessa questão de negócio, desses negócios jurídicos processuais, a gente vai voltar ao Código 73, nós vamos ver a questão da cláusula de eleição de foro, que já existia essa possibilidade, nós vamos ver a questão de redução e ampliação de prazos dilatórios, lá no 81 do CPC de 73, nós vamos ver a própria questão da suspensão do processo por convenção das partes, ou seja, algo que já existia. Então, de tão inovador assim, a gente pode dizer que não é um fomento tão claro, assim, nasceu agora, não. Nascedor disso muito antes. Todavia, há uma preocupação acerca dessa inovação, se ela é limitada ou não. Há discussões, porque quando a gente fala no caput, esse caput não vai trazer uma limitação desses negócios jurídicos. Todavia, há uma expressão, direitos que admitam autocomposição, que já traz um embalizamento. O parágrafo único, logo posterior, estabelece uma questão muito importante, que é a questão do princípio diretivo, onde vai colocar lá que o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Ou seja, então não é simplesmente dizer que as partes vão convencionar, vão resolver e vão definir essa flexibilização. Não. Tudo isso passará pelo crivo do judiciário, ou seja, e aí vamos dizer pelo crivo do juiz. E quando eu falo crivo do judiciário, é importante se posicionar, porque eu não estou fugindo da regra não. Porque há a preocupação de quando se inicia, ou quando se pode iniciar essa possibilidade de negociar. Porque é importante frisar que diz o artigo 190 que pode ser feito até mesmo antes do processo. Ou seja, há-se uma briga e há-se uma discussão, porque eu trouxe inclusive uma expressão a qual eu tive no intuito de me bater com o professor Alex, não chegamos às vezes de fato, mas realmente não faça isso. Foi uma discussão um pouco árdua acerca da questão da contratualização do processo. Ou seja, você diz o seguinte, eu posso criar contratos anteriores ao litígio contencioso no intuito de dizer o que as partes, caso esse contrato seja adimplido, possam levar ao judiciário, de que forma serão levados? Se você for, depende. Se você for pelo CPC, você dá uma possibilidade de uma flexibilização e algumas coisas podem ser levadas. Ou seja, só que aí há uma preocupação, que a gente tem que botar um pé atrás, de entender que a gente não está falando de direito privado, nós estamos falando de direito público. E nós estamos falando de processo público. Tem que ter intervencionismo do Estado e ponto. E aí se abre uma discussão acerca das doutrinas que nós temos lido a respeito do tema. Eu particularmente estou me embreando um pouco mais, estou investigando um pouco mais, e acabo verificando algumas pessoas que estão achando isso como a coisa mais futurística possível, a coisa mais fácil possível de se solucionar e de resolver, ou seja, vai resolver o problema do Brasil, vai resolver o problema do judiciário brasileiro com os negócios processuais. Não é esse o caso. Não é esse o caso. E aí, a gente tem que começar a entender que essa negociação, se a gente pode chamar de negociação, e nós trouxemos na nossa nova obra a questão de uma expressão diferenciada, que é a convenção, em vez de negociação. A gente não fala em negócio jurídico, a gente fala em convenção, ou seja, é a possibilidade de autocomposição, então não está havendo uma questão negocial.
a gente também se posiciona que a ideia é de uma igualdade substancial e, particularmente, isso vai nos trazer alguns princípios do próprio novo CPC, a própria questão do princípio da cooperação, o próprio princípio da razoável duração do processo. A ideia é que as partes possam participar desse processo um pouco mais dentro, intrínseca, as questões processuais e não somente o direito material. Essa seria a ideia lógica. É permitir com que as partes possam realmente negociar, ou melhor dizendo, convencionar, mas no intuito de trazer uma maior celeridade, de uma discussão onde a gente traga uma sentença mais equânime realmente. Esta é a ideia. E a gente sabe que, eu também aprendi com o professor Francisco, que a melhor decisão é aquela que é tomada, porque a decisão não tomada não é decisão. Então a gente precisa que as coisas sejam resolvidas. E o nosso judiciário, infelizmente, eu posso aqui falar aqui, saindo um pouco da nossa, do meu tema, mas para explicitar acerca desse introito, eu estou com a audiência marcada para março de 2017. Ou seja, a audiência, e aí eu assim, posso falar do justiça do trabalho também, maio de 2017. Ou seja, eu estou com um processo ao qual eu estou com 2 advogados hoje no Fórum da Barra da Tijuca, discutindo um processo que ele é de 2007. Para vocês terem uma ideia, ele já foi a Brasília e não houve citação. Podem acreditar. Ele já foi a Brasília e não houve citação. É porque lá é muito seu. Ou seja, nós temos uma preocupação acerca de entender essa razoável duração do processo, mas nós, como advogados, temos um pontual que nós estamos pretendendo. E voltando aí à questão da negociação, dessa convenção, que muito ainda, embora eu tenha lido bastante, eu ainda tenho minha dúvida acerca dessa negociação ou convenção, apesar de votar a favor do professor Alex Faia em convenção, eu sempre voto no relator. Então, vejamos. E aí, a gente pode tratar também uma discussão acerca desse negócio jurídico. Vocês podem ter noção que a minha ideia aqui não é de esgotar o tema, nem de explicá-la, de criar dúvidas mesmo, de poder trazer uma boa vontade de pesquisar acerca disso. Para vocês terem uma ideia, se fala em negócios jurídicos bilaterais, ou seja, só as partes que irão convencionar. Mas a gente pode falar em negócios jurídicos plurilaterais, ou seja, existirá pluralidade, o juiz participará dessa negociação, o terceiro poderá participar disso. O terceiro, aquele que é interesse, ele pode vir a participar dessa negociação, caso ele tenha uma intenção de que as coisas aconteçam de uma forma mais séria. Ou seja, é um ponto a ser visto. A preocupação de quais procedimentos podem ser alterados, quais procedimentos podem ser convencionados. Nós estamos discutindo de prazos próprios, prazos impróprios. A gente pode discutir, por exemplo, que o recurso será um prazo maior do que aquele que advém a lei. A gente pode trazer um prazo diferenciado para recorrer. Essa existe uma preocupação. Eu posso aqui dizer algumas posições, particularmente até minhas, mas a ideia é que existe o princípio diretivo do processo pelo juiz. Ou seja, ele vai ter que realmente analisar se essas convenções são válidas ou não. E aí, quando abre essa posição do juiz, não é só a questão de validade procedimental, mas tem que discutir a validade também desses sujeitos que podem fazer essa convenção. Obviamente, quando a gente fala em validade, nós vamos alertar o artigo 104 do Código Civil, que quando nós falamos de negócios jurídicos, diz lá assim, a validade do negócio jurídico requer, e nós somos carecas de saber, né, que agente capaz, objeto ilícito, forma prescrita ou defesa de lei, ou seja, nós vamos abrir toda essa questão, inclusive a questão da simulação prevista lá também no artigo 67 do Código Civil. Ou seja, existe a possibilidade de se buscar uma convenção ou um negócio jurídico processual com a ideia de simular determinado tipo de ato para poder ter vantagens? Como anular essa negociação processual? Para os senhores terem uma ideia, há uma discussão se a flexibilização, ou seja, se o juiz decide a flexibilização procedimental, e eu vou manter esse nome de flexibilização, se o juiz manter a flexibilização, nós estamos falando de decisão interlocutória. Nós estamos falando de decisão, cabe agravo, e obviamente cada instrumento, e aí eu vou só abdicar, não está no instrumento 15, professor José. Ou seja, não é cabível. Era exatamente esse ponto que eu chegar. Se não está no rol taxativo de 2015, não cabe. Ou seja, e você vai permitir que haja flexibilização?
se você entende que não é a melhor forma, então temos algumas arestas que precisam ser melhor polidas. Um outro detalhe importante é se o advogado pode, em nome da parte, realizar essa convenção. E aí, obviamente, a gente vai alencar lá para o artigo 105 do CPC, acerca da procuração. E, melhor dizendo, faço eu, da minha procuração do meu escritório, já constar essa possibilidade, já constar com poderes especiais, no intuito de amanhã ou depois eu não ser rechaçado por um juiz em audiência, da possibilidade de poder ou não fazer uma conciliação, poder ou não transacionar, ou até mesmo convencionar acerca desse negócio jurídico. Então, se vocês puderem analisar, o negócio judicial ele é uma gama de possibilidades que realmente vai ser preciso ser destrinchados, porque existem determinadas problemáticas, eu costumo dizer, eu prefiro dizer problemáticas sim, porque determinados sujeitos poderão utilizar dessa estrutura, desse instituto, para o bem, mas ele também pode ser utilizado para o mal. E a preocupação é onde isso vai cair, isso vai cair. E aí, só me adentrando já a questão da calendarização, apesar de ser uma expressão que ainda não existe no nosso vernáculo, né? A gente está falando de calendário jurídico. E o que é o calendário jurídico? O artigo 9.1 vai dizer que, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Nós acabamos chamando isso de calendarização, né? Ou seja, é um neologismo. Perfeito? E engraçado, diz a lei como for o caso, ou seja, não estabelece particularmente aí nenhuma situação diferenciada. Esse calendário ele vai vincular as partes ao juiz, ou seja, vai trazer vinculação, e a grande intenção desse calendário, a priori, é estabelecer a dispensa de intimação dessas partes para esses atos. Haja visto que não existe a publicação, não existe a necessidade de publicação de determinado ato, se ele já está no calendário. Até porque, se as partes assim convencionarem, e se as partes assim têm a certeza que existe esse calendário, nada mais justo que elas compareçam para esses atos sem a necessidade de ser intimadas. Porque a ideia é diminuir o tempo, perfeito? Bem como buscar uma diminuição dessa formalidade. Essa é a ideia do calendarização. Só que, além disso, a gente posiciona e pontua e que existe a vedação da modificação dos prazos peremptórios. A gente não consegue entender, e é pontual, acredito que os três autores aqui, tanto o professor Francisco como o professor Alex e eu, também pontuam essa fala, que não existe a possibilidade de modificar prazo peremptório. Apesar de existir na lei a vertente, se ter um calendário, você não pode trazer esse calendário, uma modificação de prazo, e dizer assim, simplesmente que nós resolvemos, os prazos serão modificados por conta disso. Além do mais, quando a gente fala em calendarização, é importante frisar que eu estou falando em calendarização do artigo 9.1, mas o próprio artigo 221, parágrafo 1, se muito não me engano, ele fala uma calendarização legal. E o que é calendarização legal? É a possibilidade do juiz marcar, inclusive, que nós já estamos acostumados com isso, semanas de composição. É aquela semana acerca de mediação, acerca de conciliação, né? Ou seja, o próprio CPC vai trazer a questão dessa possibilidade do calendário de conciliação. E melhor dizendo, nós vamos tratar também da possibilidade do calendário das férias forenses. Apesar que eu também discordo do Instituto. Né? Assim, a gente pode dizer que é o Instituto de Férias Forenses. Não existe férias forenses. Existem as férias do advogado. Até porque a Constituição Federal vai estabelecer que existe a obrigatoriedade do judiciário continuar funcionando. Nós sabemos que o juiz ele não pode tirar as férias nessa mesma época, ele tem direito às férias durante o percurso do seu trabalho. Então, não são compatíveis as férias dos advogados com essas supostas férias judiciais. Então, os fóruns de 19 de dezembro a 20 de janeiro manterão funcionando o sistema de plantão. E, para falar melhor, os cartórios nem plantão. É normal. Os advogados não terão prazo correndo ou serão obrigados a cumprir determinados prazos. E eu vou dizer assim, salvo raríssimas exceções. Nós sabemos, como militantes do direito, que existe essa possibilidade de medidas urgentes,
as questões acerca de obrigatoriedade da questão acerca de família, entre outros casos específicos, a gente não precisa aqui ficar em maiores devaneios. Mas a ideia, então, já finalizando, tá? Ele pegou o microfone e já ficou nervoso, que ele está preocupado com o tempo. Ele está preocupado com o tempo. Quando nós falamos em negócio de processual, então, Sois, e aí eu estou trazendo já essa nomenclatura de convenção processual, é a possibilidade da gente fixar, da gente flexibilizar procedimentos e posições, desde que haja essa vinculação do juiz, que obviamente esse permeio, ou seja, que o juiz possa analisar. De outra forma, para a gente não existe. Quando a gente fala possa, eu estou dizendo de uma forma bem objetiva, ele deve, né? Vamos colocar dessa maneira. E quando a gente fala em calendarização, da mesma forma, é uma possibilidade de a gente criar calendários que não estão previstos, ou seja, possibilidades de diminuição ou de maior celeridade num procedimento, ou até de melhoria desse procedimento, certo? Porque a ideia realmente é de um processo que haja cooperação, de acordo com o artigo 6º do CPC, onde as partes... É um artigo poético, é um artigo, costumo dizer que é um artigo romântico, mas que as partes devam cooperar acerca do processo civil, e especialmente acerca desses dois pontos. Para eu falar a verdade, nós ainda temos que estudar muito e saber se a sociedade realmente está preparada para abarcar esse texto legal. Somente.